Quem não se lembra do nostálgico Super Mario 64? Um jogo que marcou gerações e até hoje é aclamado como um dos melhores jogos de Mario. Claro, pelo menos para mim. Mas o mais curioso do jogo não é sua história e nem a sua jogabilidade. O mais curioso é os mistérios que esse jogo esconde, e a criatividade que a produção teve na hora de criar esse jogo foi realmente muito alta. Pois até um mínimo detalhe no mapa é um segredo, pois quem saberia de umas borboletas que escondem o mistério, mesmo sendo só decoração do cenário? Ou até uma fase que muda o ritmo e a velocidade cada vez que você entra nela, e é claro, e é isso que eu vou mostrar hoje, os 5 mistérios e segredos de Super Mario 64. Mas se você caiu de paraquedas no vídeo, bom, eu sou Ice e seja muito bem-vindo a esse canal que fala de games e curiosidades e assuntos misteriosos no geral. Mas sem delongas, vamos logo a esse vídeo. Para começar, irei falar do easter egg do NES, aquele famoso console que só tinha seu primo rico, e o que tinha que fazer era ter que esperar cada dia para poder ir na casa dele, só para poder jogar. Eu sei que alguém que tá vendo esse vídeo aqui já passou por isso, mas agora falando do jogo, na fase Bowser in the Sky, se você não ficar preocupado em só passar da fase, e pelo menos prestar um pouquinho de atenção em um detalhe do mapa, que até que é bem difícil você acabar vendo, você verá uma plataforma tipo bem estranha e suspeita, de colunas que nela esconde um pequeno easter egg, que é do Mario do NES. Se lembra aquele antigo que até sua avó já jogou? E nele mostra aquela clássica cena do Bowser tacando fogo no Mario. Naquela fase da ponte com lava embaixo, que era tipo bem mais simples do que parece passar dela. Que era só pegar o machado que o Bowser caía, não precisava nem ter que derrotar ele mesmo. I cannot believe it! What? How? That was my first run ever! Esse próximo segredo é na fase Tick-Tock Clock, aquela que você entra dentro de um relógio que você já deve conhecer. Mas esse segredo eu só descobri mesmo quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, pois essa fase você deve passar por um monte de engrenagem, alavanca. Só que o segredo nisso, se você notar, é velocidade diferente que fica cada vez que você entra na fase. Às vezes é mais lento, depois mais rápido e assim por diante. Isso porque é possível você controlar a velocidade da fase antes de entrar nela. Ué, mas como Ice? Simples, pelo ponteiro do relógio que funciona da seguinte forma. Se você entrar quando o marcador estiver no exato minuto 3, as engrenagens irão se mover muito mais devagar. No 6, elas vão se mover um pouco mais rápido. E no 9, elas estão em sua velocidade máxima. Mas se você quer tirar a velocidade e deixar tipo até que mais fácil, basta entrar quando o ponteiro estiver no 12, que a fase vai ficar muito mais fácil. É impressionante como os desenvolvedores pensaram nisso na hora de criar o jogo. É realmente muito tempo livre para fazer o jogo, para colocar uma coisa dessas. Em terceiro lugar, essa fase aí, a Tiny Hung Island, que tem como alterar de tu ser até um anão nessa fase aí, ou tu pode se tornar simplesmente um gigante. Mas essa não é o segredo dela que eu vou falar aqui no vídeo. O segredo dela é que é possível encontrar nesse mundo aí borboletas misteriosas que te dão algo quando você dá um soco nelas. Mas para fazer isso você terá que primeiramente entrar na pintura que faz o Mario começar como gigante, não como anão. Se você tiver feito esse primeiro passo, essas borboletas supostamente normais, que parece até tipo comprimento de cenário, elas vão esconder um segredinho, que ao dar um soco nelas, elas poderão se transformar ou em um cogumelo de vida, que aí já é sorte, ou se você tiver um azar, pode acabar virando essa bomba. Em quarto lugar, é um bagulho até que curioso e tenebroso, se parar pra pensar, que é o seguinte: depois de ter coletado as grandes 120 estrelas, volte na fase do Bowser in the Sky, essa mesmo que acabou de aparecer no vídeo umas pequenas números atrás. E de novo, tente enfrentar o Bowser. Só que dessa vez, em vez de falar aquela frase que ele fala normalmente quando é derrotado, ou no começo, em vez disso, quando você chegar lá, ele vai falar, ou pelo menos o que deu pra entender, que ele não tem nada a ver com ter escondido as estrelas. E ele nem sabia das estrelas do castelo. Que dá até pra tipo fazer um vídeo inteiro sobre as teorias que tem sobre isso. E mais, se vocês quiserem, só comentar aí embaixo que querem e eu vou ler. Mas enfim, vamos ao último mistério dessa lista, que por mim é o melhor deles. Para esse último, acho que todo mundo já conhece sobre aquela estátua L.E.C.U. 2401, que é encontrado na saída do castelo. E esse assunto, que gerou muita controvérsia e discussão com a comunidade na época,
para saber se estava mesmo escrito ou isso era apenas invenção de algum fã maluco por aí. Foi aí que um cara enviou uma carta para a empresa na época, que antigamente se você tiver sorte, a própria Nintendo te respondia. E eles responderam, só que eles falaram que só colocaram algo aleatório lá na estátua, não se tratava de um Luigi nem nada do tipo. Só que um tempo depois, tipo no caso esse ano, foi vazado vários dados de jogos antigos da própria Nintendo. E um deles estava um Mario 64, que nos dados do jogo existia sim o Luigi, com o seu modelo inteiro, até falas deles já estavam prontas com tudo certinho, até o modelo 3D dele. E se lembram do 24, que supostamente estava escrito na estátua? Então, esses dados foram vazados exatamente 24 anos e um mês depois de seu lançamento, que deixa as coisas ainda mais estranhas, mas meio que existe uma explicaçãozinha para isso. Primeiro que na época do Mario 64 existia já uma entrevista do próprio criador, que ele mesmo falava que o Luigi estava no jogo há uns meses, mas tiveram que tirar ele para o jogo rodar melhor. Mas já que ninguém tinha essa informação dessa entrevista na época, então continuaram procurando ele. Até a própria IGN entrou nisso dando recompensa. E até é por isso que surgem aquelas teorias loucas de você tem que rodar 2401 vezes na torre, você tem que achar 120 estrelas em tal tempo. Essas teorias malucas, meio que duas pessoas que ele tá apresentando aí na tela o Twitter delas, elas fizeram os modelos do Luigi que você tá vendo agora na tela. Eu vou deixar trechos da gameplay desse Luigi aí pra você, confira. Claro que existem muitos mais mistérios desse jogo, até mais do que eu coloquei nesta lista, pois se o vídeo tiver um bom feedback, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo. E não se esqueça de falar sugestões aqui no comentário, que eu com certeza irei ler o seu, e fazer um vídeo se a ideia for boa. Mas muito obrigado por ter ficado até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!